Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Caio, o Vinícius e o Gustavo do Podcats. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o livro Nove Noites, que é um livro do Bernardo Carvalho. E tal livro tem o gênero romance jornalístico e com um toque de mistério, ou como você preferir, investigação policial. A narrativa tem como base um fato real, e o que nos lembra aqueles filmes baseados em fatos reais. E esse fato é a misteriosa morte de Bill Quinn, o antropólogo americano que suicidou-se em 1939. Este mistério foi um fato ocorrido lá na década de 30, porém ele foi um caso mal resolvido e basicamente parte da população esqueceu. Porém, o Carvalho ele resgatou e escreveu esse livro Nove Noites. E que intriga muito os leitores, porque é uma busca muito intensa pela verdade, algo que é muito difícil compreender. E somando a isso, eu vou passar a bola da vez para o meu parceiro Vinícius, que vai falar um pouco mais das características narrativas do livro. Bom, seguindo o que o Caio falou, o Bernardo ele fala sobre fatos e ele cria uma narrativa única, que acaba tornando isso uma mistura de ficção com os fatos reais da vida, né? Bom, o autor, que é o Bernardo, ele coloca no livro textos e fotos de personagens da década de 30, ou seja, ele retratava as pessoas reais e imaginárias. Ele também registra histórias mais ou menos documentadas, né, numa visão parcial do escritor. E no final de Nove Noites, o autor deixa muito evidente o caráter fictício de sua narrativa. Sendo assim, a narrativa ela é feita a partir de dois narradores com diferentes pontos de vista. O primeiro é Manuel Perna, um engenheiro local que o protagonista manteve uma certa amizade. E o outro autor é um jornalista que ele investiga oficialmente esse caso, né, do suicídio de Quinn, com o objetivo de escrever o livro. E sua identidade não é revelada porque alguns interpretam que pode ser o próprio Bernardo, né? Mas isso não é certeza de ninguém. Bom, os personagens eles estão em constante mudança. Uma hora eles estão em solo americano, outra hora em solo brasileiro. Já foram para a fronteira do estado do Maranhão com Tocantins, no interior. Então isso sempre muda, a cada hora o livro trata-se de uma passagem em locais diferentes. Olha quem voltou. Então, agora eu vou falar sobre o que torna Nove Noites tão intrigante. O que torna a leitura desse livro tão intrigante é notar que os personagens eles passam não apenas pelos ambientes físicos, mas também sobre as suas memórias. E é justamente esse revezamento de fatos com memória que garante o suspense ao livro, podendo causar até confusão àqueles leitores que não se atentam à leitura do livro. Somando a isso, aquele leitor não atento nunca sabe exatamente onde ele está situado no livro. E ele sempre é guiado por entrevistas com pessoas que viveram com Quinn, arquivos públicos e memórias deixadas em cartas suicidas pelo Quinn e por um seu amigo, com quem partilhou as 9 noites de revelações. E são vários mistérios que se interligam, causando até sensação de prisão mesmo no leitor. E por ser um livro de suspense, romance, muitas especulações e fatos se misturam, mas não se busca apenas motivos para essa morte, e sim o porquê de um jovem americano querer se mudar para o interior de uma tribo sem convívio com outros seres humanos e de comportamento até agressivos, podendo ser até canibais. Bom, retomando aquilo que eu falei antes, ele deixou também 7 cartas com instruções para a sua morte, né? Que ele tinha enviado para o Manuel Perna, e ele também deixou para a sua orientadora, para a diretora do Museu Nacional, para o delegado de polícia, que era da sua cidade, ao seu pai, ao seu cunhado,
e ao marido da sua irmã e a um missionário americano. Conforme a história vai ocorrendo, nós temos o conhecimento da vida profissional e pessoal do antropólogo, que suas atitudes no final da vida, tendo em vista que, em base nos relatos e até mesmo pelas cartas que ele deixou antes do seu suicídio, nós estávamos diante de um homem jovem, assustado e com muito medo. Bom, é possível ver que no capítulo 5 do livro, quando um dos antropólogos que trabalhou com Quinn no Brasil, ele fala que ele próprio disse: Castro Faria, não tenho mais nada para fazer no mundo, já vi de tudo. Durante a leitura, percebe-se relatos de pessoas que conviveram com ele, inclusive o narrador Manuel e os índios. Informaram que ele ficava muito transtornado quando ele recebia cartas de seus familiares, por causa do divórcio de seus pais e uma suposta traição de sua mulher com o seu cunhado, apesar de não ser casado. Também há relatos da sua professora da Universidade de Colômbia e da diretora do Museu Nacional, que o seu transtorno dessa vez era ligado a uma doença contagiosa. Inclusive, em uma das cartas remetidas a coordenadora a diretora e a professora, o antropólogo solicitava que as mesmas fossem desinfetadas. Outra situação que pode ser mencionada é uma bem marcante, que foi no capítulo 14, onde os leitores descobrem quem é o sujeito da frase, isto é, para quando você vier. E a gente descobre com base num trecho do livro, que é o seguinte: contou de uma tarde em que, voltando de uma caminhada solitária na praia, onde abandonará os colegas, deparou com a casa excepcionalmente vazia e um homem sentado na cozinha, e que, antes de se apresentar o estranho, saindo da sombra, sacou uma máquina fotográfica e registrou para sempre o espanto e desconforto do antropólogo, recém-chegado de um passeio na praia, surpreendido pelo desconhecido. Embora depois tenha se tornado amigos, por muito tempo o estranho não conseguiria tirar outra foto dele, até irromper um dia em seu apartamento sem avisar, decidido a fotografá-lo de qualquer jeito, depois de ter sabido que ele estava de partida para o Brasil. Queria uma lembrança do amigo antes de embarcar para a selva da América do Sul. Eu só sei que esse estranho era você. Nesse grande trecho, dá-se a entender que o Bill Quinn tinha algum envolvimento afetivo com alguém, uma mulher ou com o próprio fotógrafo. Porém, não há nada concreto ou uma resposta exata sobre o assunto, que deixa mais intrigante. No final do livro, uma narrativa por Manuel Perna, temos um desfecho que talvez seria uma oitava carta deixada pelo Quinn, e bem como a certeza que não há uma resposta certa em relação ao motivo do seu suicídio. E o que estava escrito na carta era: o que lhe conto é uma combinação do que ele me contou e do que eu imaginei. Assim também deixei eu imaginar o que nunca poderei lhe contar ou escrever. Bom, conforme a narrativa do autor vai indo, nós podemos acompanhar alguns momentos da sua vida, como o relato de que seus pais também eram divorciados, e quando era criança ele foi com seu pai para o Xingu e conheceu uma das tribos estudadas pelo antropólogo Os Krau. Bom, agora eu vou listar para vocês os personagens da obra, para quem se interessar. E começando eu vou falar sobre o Alfred Matrux, que era o antropólogo, o Andrew Parsons, que é o fotógrafo, o Bill Quinn, que é o personagem principal, o Charles Wagley, outro antropólogo, Eric P. Quinn, o pai de Bill Quinn, a Fanny Dunn Quinn, que é a mãe de Bill Quinn, a Heloísa, que é a diretora do Museu Nacional, Ismael, o indígena, teve o João, outro indígena, o Manuel Perna, que foi o primeiro narrador, a Maria Júlia Porcher, que é a assistente da Heloísa, o Marion Quinn Kaiser, que é a irmã de Bill Quinn, o Mr. Lowell, o professor Pessoa, a Ruth Benedict, orientadora de Bill Quinn,
Ruth Lentz, antropóloga, Scholomo Parsons, filho do fotógrafo, e o segundo narrador, possivelmente o próprio autor. E para finalizar nosso programa de hoje, do livro Nove Noites, a gente trouxe um convidado que vai prestar um vestibular super concorrido e ele vai falar sobre o que ele achou da leitura, se ele gostou do gênero e tal. Gustavo, o que você achou da leitura? Muito prazer em estar aqui no podcast, me senti muito honrado quando eu recebi o convite. Primeiramente eu queria falar que gostei muito da leitura, porque é uma leitura que prende o leitor. E para finalizar, eu gosto muito desse tipo de livro, pois nele conta suspense e mistério. E além disso, é uma obra muito pedida nos vestibuلاres que irei fazer, como por exemplo a FUVEST.